Agora é o momento de ouvirmos a ministração da Palavra de Deus. Fique ligado na pregação da Palavra. É isso aí, povo de Deus. Agora chegamos para o momento de ministração da Palavra de Deus, e nesse momento eu tenho uma palavra para o seu coração e lhe convido a ficar conosco acompanhando essa mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu vou falar sobre a declaração do apóstolo. É uma mensagem sobre um assunto muito interessante, na verdade, alguns assuntos muito interessantes que o apóstolo Paulo ele aborda na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 7 e 8. Inclusive você pode até conferir aí na palavra, na Bíblia. Eu vou usar esse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7 e 8, para trazermos essa palavra para o seu coração neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. Meus amados irmãos, hoje eu irei falar sobre a declaração acerca de Cristo que o apóstolo Paulo fez nessa segunda carta aos Coríntios, no qual ele confronta os falsos apóstolos que estavam tentando destruir a obra de Deus. Que é isso que os falsos profetas fazem, que é isso que os falsos apóstolos fazem, que é isso que os falsos obreiros fazem. Eles tentam, em todo momento, destruir a obra de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está confrontando esses falsos apóstolos que estavam tentando destruir a obra de Deus, que o apóstolo Paulo havia iniciado em Corinto e estava confirmando essa obra através de cartas, mostrando para os irmãos o perigo e os riscos que eles estavam correndo, dando ouvidos a falsos apóstolos e falsos profetas que haviam se infiltrado no meio do povo de Deus, causando contendas, causando divisões no meio do povo de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa carta aos Coríntios, essa segunda carta aos Coríntios, justamente para isso, para fazer uma declaração dizendo que ele era verdadeiramente um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e que no meio daquele povo existia falsos apóstolos. Eu vou dizer para os irmãos que é muito interessante quando a gente vai falar sobre essa questão de falsos apóstolos, falsos profetas. Algumas pessoas elas têm dúvidas, porque muitas das vezes surgem falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos pastores, que andam por aí pregando a palavra, dizendo que são de Deus, mas na verdade o seu testemunho
o seu testemunho é de que não é verdadeiramente um servo de Deus ou uma serva de Deus. Isso serve também para mulheres, que hoje em dia a gente sabe que existem mulheres que pregam a palavra também, né? E que muitas das vezes são pessoas que aparentemente são de Deus, mas que não são, ok? Então, existem os falsos crentes, existem os falsos apóstolos, existem os falsos pregadores, mas existem os pregadores verdadeiros. Existem os pregadores verdadeiros. Só existe uma coisa falsa se existir a coisa verdadeira, para ser falsificada aquela coisa verdadeira. Então existem falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos. Por que existe? Porque existem os apóstolos verdadeiros, existem os pastores verdadeiros, existem os obreiros verdadeiros, honestos. Só existem os desonestos porque existem os honestos. A verdade é essa. Só existe uma coisa falsa se existir uma coisa verdadeira. Então, é isso que acontece, né? As pessoas, elas não falsificam, às vezes, produtos, né? Que de uma determinada marca, aí produzem aquele produto, né? Que muitas das vezes é pirateado, né? A maioria deles, e aí produzem como imitação. Então existem as imitações baratas, fajutas, que existem por aí tentando enganá-lo, ludibriar, tentando destruir a obra de Deus, porque é o que o apóstolo Paulo está aqui advertindo nessa carta aos Coríntios, né? Então nós não podemos, meus amados irmãos, generalizar as coisas. Porque surgiu um falso apóstolo, aí todos são falsos. Não. Porque tem um pregador falso, aí todos são falsos. Não, minha gente. Nós não podemos generalizar. Existem os falsos, mas existem os verdadeiros. Não generalize, né? O ser humano muitas das vezes tem esse defeito de querer generalizar. Um crente peca, aí pronto, todos os crentes no mundo inteiro não prestam, né? Não é assim que as pessoas fazem, né? Eles generalizam. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho. Você que é crente, você que serve a Deus, cuida do seu testemunho, irmão. Cuida da sua vida. Cuida para que não caia, né? Porque quem está de pé deve cuidar para que não venha cair nas ciladas do maligno. O maligno está aí tentando. A Bíblia diz que ele ruge como um leão. Por quê? Ele não é um leão, ele é um falso leão. Então ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar as pessoas, ele quer enganar as pessoas. E ele engana com falsas doutrinas, ele engana com falsos ensinamentos, ele engana tentando tirar a pessoa da igreja, tentando tirar a pessoa da presença de Deus, tentando tirar a pessoa do altar do Senhor. Então não vá na onda de Satanás. Satanás não é bom, ele não é bom, ele não presta, minha gente. Quem é bom é Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui justamente para isso, para a igreja se conscientizar. Então ele começa aqui esses dois versículos que eu li, né, que eu li aqui, 2 Coríntios 10, versículos 7 e 8. Ele começa dizendo: observai o que está evidente, né? Observai o que está evidente. Aqui trata-se, meus amados irmãos, de uma ordem ou de um comando. De um comando, né? Observai o que está evidente, enfrentai os fatos, considerai a evidência. Eu vou dizer muito, olha, meus amados irmãos, muita gente se engana porque quer, mas as coisas, elas são muito evidentes, minha gente. O que é certo está diante dos nossos olhos.
como também as coisas erradas. É muito simples, minha gente. O apóstolo Paulo diz: olha, observai o que está evidente. Se alguém tenta destruir a obra de Deus, essa pessoa está sendo usada por Satanás. Se alguém está trabalhando o tempo inteiro para tirar as pessoas da igreja, essa pessoa ela está sendo usada por Satanás. Agora, se alguém trabalha o tempo inteiro para trazer o pessoal para a igreja, para trazer as pessoas para a igreja, aí sim, essa pessoa ela está sendo usada por Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz: observai o que está evidente, minha gente. Observai o que está evidente, para que você não venha ser enganado. Porque existe muita ovelha, muito lobo vestido de pele de ovelha. Existe muita gente aí, irmão, que não quer o seu bem, que é lobo, mas que está vestido de pele de ovelha para enganar as pessoas. E essas pessoas, elas enganam os outros e primeiramente elas são enganadas, né? Primeiramente ela é enganada. Porque se alguém engana alguém, em primeiro lugar foi enganada a própria pessoa que está tentando enganar. É assim que funciona. Porque se alguém tenta enganar os outros, então ele já foi enganado por Satanás. E aí ele cai nessa cilada. Então, as coisas muitas das vezes estão aí, olha, diante dos nossos olhos, mas as pessoas, elas, às vezes, em nome do amor, né? Ai, é porque a gente tem que amar. Aí dá ouvido a lobos que não amam coisa nenhuma, que querem o seu mal, que querem a sua destruição. Não, mas a gente tem que amar. Não, minha gente. Eu sei que a gente tem que amar, mas você não pode dar brecha para Satanás. Você vai amar Satanás? Você não vai, né? A Bíblia manda a gente amar até os nossos inimigos, mas não manda amar Satanás. Não manda a gente andar com ele. Não manda a gente dar ouvidos a heresias, a falsas doutrinas, a falsos mestres. Não manda, a Bíblia não manda você ser aconselhado por alguém que tenta destruir a obra de Deus. É pelo contrário, a Bíblia manda você se afastar desse tipo de gente, desse tipo de pessoas que quer afastar você do caminho do Senhor. Porque no final da situação, quem vai sofrer é a pessoa que se distancia da casa do Pai. Muitas das vezes a pessoa que está ali já está desviada. E aí tenta desviar os outros, tenta afastar os outros da casa de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui: observai o que está evidente. Enfrentai os fatos, considerai a evidência. Olha, em vista do que eles sabiam a respeito dele, né? Isso serve também para o que é certo. Porque o apóstolo Paulo, ele já tinha pregado a palavra lá em Corinto, aquele povo tinha se convertido, aquele povo tinha aceitado a Jesus, o apóstolo Paulo tinha juntado aquele povo. As pessoas provaram que realmente o apóstolo Paulo era um homem de Deus, eles já tinham essa prova, já tinham essa evidência, mas estavam trocando o ensinamento que o apóstolo Paulo estava trazendo, estava trocando esse ensinamento trocando por ensinamentos fraudulentos de obreiros falsos, falsificados pelo próprio Satanás, forjado pelo próprio Satanás, instruídos pelo próprio Satanás. Então o que é que eles estavam fazendo? Trocando o ensinamento do apóstolo Paulo, que tinha ganhado eles para Jesus,
por ensinamentos fraudulentos. Aí o apóstolo Paulo estava aqui questionando: não sou eu, porventura, livre? Como está em 1 Coríntios 9, versículo 1 e versículo 2, né? Porque Paulo já tinha feito essa argumentação na primeira carta aos Coríntios, que é esse texto aqui que eu vou ler agora, de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Paulo já estava tentando abrir os olhos dos coríntios acerca disso. Ele diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9, versículo 1 e versículo 2. Então aquela igreja em Coríntio, ela era muito importante aqui, de acordo com a própria palavra aqui do apóstolo Paulo. Então ele considerava aquela igreja uma igreja muito importante, como sendo assim o selo do apostolado no Senhor, do apóstolo Paulo. Então ele já estava aqui abrindo os olhos daqueles coríntios, daqueles crentes lá em Corintos, para que eles não trocassem aquele ensinamento, porque eles foram firmados sobre a verdade. Eles foram ganhos pela verdade, pela palavra da verdade que o apóstolo Paulo pregava, mas eles estavam trocando a verdade pela mentira. Estavam trocando a verdade pela mentira. E aí o apóstolo Paulo estava ali abrindo os olhos daqueles coríntios. Como alguns dos coríntios puderam acreditar que Paulo era um falso apóstolo, olha só, e que os falsos apóstolos eram os verdadeiros apóstolos. Eles estavam, meus amados irmãos, trocando os pés pelas mãos, os coríntios, porque eles estavam dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo era um falso apóstolo, e que os falsos apóstolos eram os verdadeiros apóstolos. Olha a situação daquele povo, olha a situação, olha como eles estavam sendo ludibriados, enganados por aqueles hereges, por aqueles falsos obreiros. Chegaram ao ponto de dizer que Paulo era um falso apóstolo e que os falsos apóstolos eram os verdadeiros apóstolos. Essa é a situação quando entra o espírito do erro nas pessoas, né, minha gente? Se as pessoas, elas estão ali sendo instruídas pela verdade, mas de repente, porque, olha, Satanás, ele não quer ver as pessoas bem. Ele não quer ver as pessoas bem. E outra coisa, muitas das vezes uma pessoa aceita Jesus, mas ela era serva de Satanás no passado. E é o que acontece? Satanás fica muito furioso e aí tenta de todas as formas atrapalhar a caminhada daquela pessoa. Porque Satanás perdeu um servo. A verdade é essa. E aí Satanás, é travada uma batalha espiritual. Quem ganha a alma sabe disso. Quem trabalha assim, ganhando alma, pregando a palavra, sabe desses confrontos. Eles são diários, eles são confrontos espirituais. Não é uma guerra assim que você vai ganhar na força, na violência, no grito, não. Isso é uma batalha que você vence através da oração e usando a verdade, que é a palavra de Deus. Usando isso aqui, a Bíblia. Usando isso aqui. A Bíblia sagrada, né? Você usando a Bíblia, essa é a arma e a oração. É claro que muitas das vezes você tem que apelar até para o jejum e oração e palavra, para expulsar realmente Satanás da vida daquela pessoa. É uma guerra espiritual.
Então o apóstolo Paulo tinha ganhado aqueles coríntios. A gente sabe que a cidade de Corinto estava na Grécia, e a Grécia era uma localidade muito idólatra. Até hoje existe o conhecimento das pessoas sobre as práticas de adoração pagãs que existiam na Grécia antiga. Eles adoravam falsos deuses. Eles adoravam seres aí que eles consideravam como deuses na Grécia. E Corinto estava infiltrado nisso. Existia idolatria lá em Corinto. Então Paulo tinha arrancado aqueles coríntios das mãos de Satanás. Então era uma batalha. Aí Satanás vai e levantou lá no meio dos coríntios falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos fizeram com que o povo acreditasse que Paulo era o falso apóstolo. E que eles que eram falsos apóstolos eram os apóstolos verdadeiros. Tá vendo como é as coisas? Então eles estavam ali trocando os pés pelas mãos. Ao contrário de Paulo, os falsos apóstolos, eles não tinham fundado nenhuma igreja. Eles só tinham destruído. Os falsos apóstolos, eles só destroem igreja. Paulo não. Paulo já tinha fundado várias igrejas. Mas os falsos apóstolos não. Eles se infiltravam nas igrejas e ali formavam aqueles grupos para tentar dividir a igreja do Senhor. Se alguém caísse na lábia deles, formava aquele grupo, aquela famosa panelinha, que hoje em dia a gente conhece como panelinha, formava aquela panelinha para gerar divisão na igreja. Era isso que os apóstolos usavam, os falsos apóstolos usavam. Então eles não fundavam igreja nenhuma, eles se infiltravam nas igrejas que já estavam edificadas e tentavam ali dividir a igreja. E outra coisa também, os falsos apóstolos, além de não terem fundado nenhuma igreja, eles só tinham dividido igrejas, né? Eles também não tinham sofrido nenhuma perseguição pela causa de Cristo, porque um falso apóstolo ele não vai ser perseguido. Só quem é perseguido são os apóstolos verdadeiros. Só quem sofre perseguição por causa da pregação da palavra é um pregador genuíno da palavra. Um pregador falso, um falso apóstolo, ele jamais vai sofrer perseguição por causa do nome de Jesus, porque ele é um falso apóstolo. Ou você acha que Satanás vai perseguir os dele próprio? Não vão. Então aqueles apóstolos, aqueles falsos apóstolos, eles também não tinham sofrido nenhuma perseguição pela causa de Cristo. Então essa era a prova de que eles eram falsos apóstolos. Eles não tinham fundado nenhuma igreja, eles entravam nas igrejas para dividir e também não tinham sofrido nenhuma perseguição pela causa de Cristo. Então estava muito evidente ali. Quem tem o discernimento espiritual vai perceber toda essa evidência que aqueles obreiros eram falsos e que estavam ali tentando atrapalhar a caminhada da obra de Deus. Outra situação interessante é que se alguém confia em si, que é de Cristo, olha, isso aqui foi uma parte também do texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 7 e 8, né? Que o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém confia em si, que é de Cristo. A declaração dos falsos apóstolos de pertencerem a Cristo pode ser compreendida de 4 maneiras. Eles diziam que eram cristãos. Os falsos apóstolos não chegavam nas igrejas e diziam assim, nós não somos cristãos. Não era assim que eles diziam. Eles chegavam nas igrejas dizendo que eram cristãos. Eles diziam que era de Cristo, minha gente. Eles não chegavam na igreja
aqueles falsos apóstolos, eles não chegavam na igreja, se infiltravam nas igrejas, eles não se infiltravam ali na igreja dizendo que era de Satanás, não. Eles não chegavam dizendo que era de Satanás, não. Ou você acha que eles iriam enganar algum crente? Se ele chegasse dizendo assim, olha, eu não sou de Cristo, eu sou servo de Satanás. Você acha que eles iriam enganar alguém com essas palavras? Que a intenção deles era enganar. Então, você acha que eles iriam enganar alguém? Então, eles diziam que eram de Cristo, porque quando eles diziam assim que eram de Cristo, ficava mais fácil para eles enganar alguém. Então, eles diziam que eram de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se alguém confia em si que é de Cristo. Eles também tinham conhecido Jesus, né? Eles diziam também que tinham conhecido Jesus durante a sua vida na terra, né? Então, aqueles falsos apóstolos, eles diziam que também tinham visto Jesus vivo, né, na terra, enquanto Jesus estava na terra. Então, aqueles falsos apóstolos também usavam esse tipo de argumento. Também eles diziam que eles haviam recebido um chamado apostólico dele, né, de Jesus. Então, eles diziam que tinham um chamado apostólico, né? E que eles tinham um conhecimento elevado e secreto a respeito dele. Além de ser elevado o conhecimento, aqueles falsos apóstolos diziam, né, que tinham um elevado conhecimento, eles também diziam que além daquele conhecimento ser elevado que eles tinham, aquele conhecimento era secreto a respeito de Cristo. Eles diziam que sabiam coisas que os outros não sabiam. E ali deixava todo mundo curioso, né? Deixava todo mundo curioso para ouvirem as suas heresias, ouvirem as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos e, por fim, colocar o povo contra o verdadeiro apóstolo, que era o apóstolo Paulo. Que essa era a intenção. Porque eles tirando Paulo da jogada, né? Colocando o povo contra o apóstolo Paulo, ficaria mais fácil deles enganar o povo, né? Porque aí tirava a base ali de toda a doutrina que o apóstolo Paulo tinha ensinado, que era acerca de Cristo, né? Então a intenção deles era também ferir o apóstolo Paulo ao ponto de as pessoas não acreditarem mais no que o apóstolo Paulo dizia, né? Então a declaração daqueles falsos apóstolos é de que algumas ou todas essas coisas eram verdadeiras a respeito deles próprios. Implicava que negavam que todas elas fossem verdadeiras a respeito de Paulo. Então, tudo isso aqui que eles diziam acerca deles, que eles tinham, eles diziam também que Paulo não tinha, que Paulo não era de Cristo, que Paulo não tinha conhecido Jesus durante a sua vida na terra. Eles diziam que Paulo não tinha recebido um chamado apostólico dele, que Paulo também não tinha um conhecimento elevado e nem secreto a respeito de Cristo. Então eles diziam que eles tinham tudo isso e que Paulo não tinha nada disso. Paulo não tinha nada. Era isso que eles diziam, aqueles falsos apóstolos. Outra parte interessante que o apóstolo Paulo fala aqui a respeito desses falsos apóstolos e também abrindo os olhos aqui dos coríntios, é que diz assim, Paulo diz, também nós o somos. Então Paulo simplesmente aqui ele salientou que ele também podia pertencer a Cristo e declarava pertencer. Por isso que o tema dessa mensagem aqui é a declaração do apóstolo. Porque aqui o apóstolo Paulo
está declarando que é de Cristo. Está declarando para os coríntios que ele é servo de Cristo. Olha que ponto Paulo chegou, né? Olha que situação. Então Paulo tinha ganhado aqueles coríntios para Jesus e teve que explicar para os coríntios que ele era de Cristo, porque os coríntios estavam ali iludidos com as mensagens dos falsos apóstolos. Então Paulo teve que declarar novamente a sua fé em Cristo para aquele povo e declarava: olha, eu também sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. Essa era a declaração do apóstolo Paulo. Mas o debate com os falsos apóstolos forçou Paulo a enfatizar a sua autoridade mais do que ele se importava com ela. Geralmente as declarações de Paulo a respeito de sua autoridade eram contidas pela sua humildade. Porém, não importava o quanto pudesse dizer sobre ela, Paulo nunca se envergonharia. Uma vez que ele tinha a autoridade da qual falava, ele nunca seria culpado de gloriar-se em vão. O Senhor conferiu a Paulo autoridade para edificar e fortalecer a igreja. Longe de edificar a igreja de Corinto, os falsos apóstolos, eles tinham trazido confusão, divisão e tumulto à igreja. Isso mostrava que a autoridade deles não vinha do Senhor, o qual busca somente edificar a sua igreja e não destruí-la. Estava tudo muito evidente. Quem estava querendo construir e quem estava querendo destruir. O apóstolo Paulo estava ali. Ele construiu aquela igreja com suor e lágrimas. Quando a gente diz construiu a igreja, não estou falando do prédio, estou falando do povo que ele tinha ganhado para Jesus. Construiu com suor e lágrimas e pregando a verdade. Aí vem os falsos apóstolos que nunca construíram nada, só dividiram e fizeram confusão e tumulto, tentando tirar a autoridade do apóstolo Paulo no meio dos coríntios. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar na palavra e que venhamos perceber que existe muitas das vezes artimanhas malignas que tentam, muitas das vezes, tirar as pessoas do propósito certo, correto, que é servir ao Senhor, que é glorificar a Deus. Que você, meu amado irmão, venha estar diante de Deus e venha cada vez mais colocar diante do Senhor, compreendendo assim a palavra e assim servindo a Cristo. Essa é a palavra. Que Deus vos abençoe.